Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos para a nossa aula de redação para o concurso do TJSP de escrevente técnico judiciário que já está estourando por aí, que está acontecendo, tá? Então vamos lá. A VUNESP resolveu inovar nesse concurso e lançou junto uma redação, uma prova discursiva. Essa prova discursiva vai compreender o gênero textual do texto dissertativo argumentativo. Então vamos entender um pouquinho o que é o texto argumentativo, entender sua estrutura e saber também o que a banca espera da gente na resolução da redação. Vamos lá? Então, o que é um texto dissertativo argumentativo, né? O texto dissertativo argumentativo ele é um texto opinativo em que você vai realizar a defesa de um ponto de vista acerca de um determinado tema que a banca traz, né? Esse ponto de vista é a nossa tese, é ele que nós vamos precisar defender no nosso texto por meio dos argumentos, né? Os nossos argumentos que são as nossas justificativas, os nossos raciocínios, as provas que nós utilizamos para convencer o leitor daquela nossa tese, ok? Então, vamos entender primeiramente o que é tema, tese e título. Vamos lá. O tema aqui, pessoal, é o assunto amplo e geral proposto pela prova, né? Então, o tema vem baseado naqueles textos base, textos de apoio, que a banca traz e em cima deles ela traz a temática, né? Sobre o que nós vamos precisar escrever e desenvolver a nossa tese, tá? A tese é a nossa opinião, a opinião de quem escreve sobre aquele tema, é aquilo que você acredita, aquilo que você vai defender no seu texto, tá? E agora o título. O título é algo que costuma causar muita dúvida para o pessoal na hora aí da produção do seu texto, da sua redação, tá? O título ele é um elemento totalmente opcional, ok? A gente só coloca título se houver a linha 0, tá? Uma linha a mais, além das 30, para que a gente possa aí colocar o título sem prejudicar o espaço, né, de 30 linhas que vem delimitado para a redação, tá? Então, título puramente opcional, ok, pessoal? Vamos lá. A estrutura do texto dissertativo argumentativo se dá através da introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Então, introdução, desenvolvimento, conclusão. Introdução, nosso primeiro parágrafo, desenvolvimento, abrangendo aqui os parágrafos centrais, né, os parágrafos do meio, e a conclusão, nosso último parágrafo. Professor, então quer dizer que é obrigatório ter 5 parágrafos? Não, não necessariamente 5 parágrafos, tá? Mas uma boa estrutura de texto, ela tem sim essa estrutura apresentada aqui a vocês, tá? Então, só para entendermos melhor a estrutura do texto, como é que funciona, o parágrafo introdutório, o parágrafo de conclusão, tá? Eles devem ser os menores parágrafos, porque dentro aqui do parágrafo de introdução, nós vamos ter a apresentação desse tema, tá? Nós temos que deixar claro aí a primeira sentença de escrita qual é o tema abordado e na sequência deixar claro o seu posicionamento, ou seja, deixar claro para a banca qual é a sua tese, a sua opinião, o seu ponto de vista sobre aquele tema, tá? Então isso deve ser feito aí no máximo de 3 a 5 linhas, tá? Dentro dessa introdução, você vai explicar, detalhar, comparar aí esses elementos, tá? E já deixar claro sobre o que você vai falar
ao longo do seu desenvolvimento, ok? Nos parágrafos aqui, ó, de desenvolvimento, são parágrafos que vão se desenvolver, né, de uma maneira mais ampla, ok? De uma maneira mais ampla, tendo aí de 5 a 7 linhas, ok? E nesses parágrafos de desenvolvimento, você vai colocar os seus argumentos, né, sobre a temática apresentada. E na conclusão, você vai fazer a retomada desse tema, tá? E vai fazer as observações finais. E é aqui dentro da conclusão, pessoal, que entra a tal da proposta de intervenção dentro do texto dissertativo argumentativo, ok? Vamos entender agora melhor os argumentos, como eles funcionam e que tipo de argumento eu posso me utilizar, tá? Então, nós temos aqui 3 tipos de argumentos que podem ser utilizados dentro do texto. O primeiro de autoridade, né? O argumento de autoridade, a gente vai trazer aqui as nossas justificativas para aquele nosso pensamento, através da razão de comprovação. Ou seja, como é que eu vou provar para o meu leitor, a fim de persuadi-lo do meu posicionamento? Através de um argumento de autoridade. Argumentos de evidência de dados são os argumentos que são baseados em estudos, pesquisas, tá? Que servem aí também para fortalecer a sua argumentação. E por último aqui, ó, de causa e consequência. É o momento em que eu posso fazer as citações de filósofos, estudiosos, até mesmo da literatura, né? Logicamente que quando for oportuno e casar com sua temática, com sua linha de raciocínio, ok? A proposta de intervenção, o que é? Né? A proposta de intervenção é a ação a ser realizada a fim de sanar aquele problema, problemática apresentada pelo tema, ou minimizar os seus impactos de uma forma mais abrangente, ok? Então, daqui a pouquinho a gente vai ver como que a nossa redação ela é avaliada, e um dos critérios de avaliação é justamente a proposta de intervenção, tá? Então a gente precisa ficar muito atento como é que a gente vai elaborar essa proposta de intervenção, porque ela precisa conter esses 5 elementos, ok? Quem são esses elementos? Aqui pra gente. O agente, ação, meio e modo, finalidade e detalhamento. Agente nada mais é quem vai realizar a ação, né? Vai partir de que instituição a ação? Quem vai organizar? Quem vai pôr em prática? Quem vai executá-la? O governo federal? As entidades privadas, particulares, ONG, ministérios? Quem vai executar? A ação é o que vai ser feito. Serão feitos reestruturações, investimentos, planos de isenção fiscal, por exemplo, né, um ótimo exemplo, campanhas de conscientização, estudos, pesquisas. Como que isso será feito? Através das redes sociais, as mídias, através de estudos, de remodelação, de execução, de reestruturação, de pessoal, de plano. Finalidade, qual é o objetivo dessa ação? O que ela está visando? O que ela vai trazer de benefício, tá? E o detalhamento. O detalhamento é uma informação extra, uma informação adicional que eu posso estar colocando a fim de deixar essa minha proposta de intervenção mais robusta, mais séria, mais convincente, ok? Agora aqui, pessoal, como que a nossa redação será avaliada? Nós temos 5 critérios de avaliação, tá? Para toda redação, qualquer redação discursiva, questão discursiva que vocês vão fazer, segue
esse padrão aqui de correção, tá? Domínio da norma culta, o quanto você é capaz de dominar e usar corretamente a gramática, a acentuação, pontuação, a nossa língua portuguesa, tá? Compreensão do tema, vai avaliar o quanto você foi capaz de entender o tema e discorrer sobre ele dentro da estrutura do texto argumentativo, tá? Coerência é a relação dos seus argumentos, tá? Então, vamos supor aqui, eu tenho uma proposta de redação que fala sobre economia verde, sustentabilidade, economia sustentável. Então, como que eu vou organizar as ideias, esses argumentos dentro do meu texto? Tá? É isso o que a coerência vem avaliando, a organização, a relação dessa estrutura, o seu projeto de texto, como que as partes ali dentro se relacionam, tá? Se eu estou falando do começo ao fim, relacionado à mesma temática, ok? O que eu não posso, por exemplo, é eu começar falando da economia verde, de economia sustentável, e ao longo do meu texto eu desviar o foco. Ao desviar o foco, eu peco no quesito coerência, tá? Coesão. A coesão, ela vem para avaliar se essa conexão de argumentos, ela está sendo feita de forma coesa, tá? Se eu consigo relacionar as ideias ali dentro. Como é que eu estou ligando uma ideia a outra? Como é que eu estou colocando os contrapontos aí de maneira coesa que faça sentido, tá? A coesão, ela se liga aqui, ó, ao domínio da língua portuguesa, tá? Ao uso dos conectivos, né, das nossas conjunções para ligar essas ideias, tá? E por último, ele vem aqui analisando a nossa proposta de intervenção. Se ela está obedecendo aqueles 5 elementos que nós vimos: o agente, a ação, meio, finalidade e o detalhamento. Se nós conseguimos abordar de forma ampla e desenvolver uma ação, uma proposta de intervenção coerente aí com a temática apresentada. Agora aqui nós temos um exemplo de redação para que vocês entendam como tudo isso funciona no papel, tá? Então aqui nós temos o primeiro parágrafo, tá? Das linhas 1 a 5, o parágrafo de introdução aqui para vocês, tá? Então vamos ver aqui como é que ele aborda a temática, como ele expõe a tese dele, tá? Vocês perceberam aqui, ó, que tem título, mas ó, o título não compreende o espaço designado para a redação, tá? Essa primeira linha aqui, ó, é o que nós chamamos de linha 0, tá? Onde é permitido colocar o título para minha redação. Se eu começo o título aqui na linha 1, ó, eu vou perder corpo de texto, tá? Então, só colocar título se houver a linha 0, o espaço delimitado para redação, para o título da redação, perdão. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Aqui, ó, nosso texto agora. O desenvolvimento econômico de um país requer geração e transmissão segura de energia. Esse primeiro período aqui, ó, esse primeiro período até energia, ele está fazendo a apresentação do tema. Qual que é o tema? O desafio da geração e transmissão segura de energia elétrica, tá? Então, primeiro período, explicação do tema, deixar claro o tema.
Agora vem o quê? A tese. Demonstrar a tese, ou seja, o posicionamento do escritor aqui no texto. Vamos lá? Então, ó. É inútil investir em gerar energia sem a necessária manutenção do sistema que a transmite. Isso aqui é a minha tese. É a minha tese, ok? E aqui embaixo, o ideal é que não haja falhas, tá? Então, aqui vejam como foi contextualizado tema e tese. Ele deixa claro para a banca, para a gente, qual é o tema, sobre o que ele vai falar, né? A transmissão segura de energia elétrica, seguido do seu posicionamento, né? Que é o quê? A necessidade de manutenção dessa rede e não apenas de investimento, para que não haja falhas. Agora a gente vai ver através. Então, pessoal, agora nós vamos começar a ver como que deu-se o desenvolvimento desse texto, tá? Então, aqui, a partir da linha 6, começa o nosso desenvolvimento, tá? Então, vamos lá. Investimentos em geração de energia ficaram evidentes nas últimas décadas no Brasil. Inauguraram-se usinas hidrelétricas, com destaque a potente Belo Monte, 2016, no Rio Xingu. Investiu-se em novas fontes, como a eólica, né? E recorreu-se, em casos emergenciais, à produção de termoelétrica. Então, esse segundo parágrafo, que é o primeiro do desenvolvimento, ele vem para falar de como se investiu na produção de energia. Mas ele deixa claro aqui, o que para a gente aqui na tese dele sobre a questão de manutenção desse sistema. Então, agora a gente vai ver como que ele aborda essa questão da manutenção. Terceiro parágrafo, começando aqui, ó, na linha 13. Por outro lado, e aqui, ó, ele vem se utilizando do conectivo por outro lado para demonstrar uma oposição ao que ele abordou aqui no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Aqui no primeiro parágrafo de desenvolvimento, ele fala todo momento de investimento, investimento, investimento. Então, agora ele vem colocar o contraponto desse investimento. Ou seja, onde ocorreu o que ele disse lá para a gente no primeiro parágrafo? As falhas. Vamos ver. Por outro lado, ocorreram falhas na transmissão que deixaram milhões de brasileiros sem energia elétrica por horas. Esses momentos ficaram conhecidos popularmente como apagões. Ocorreram por falta de manutenção em subestações, por sobrecarga do sistema, por erros técnicos e intempéries meteorológicas, além do prejuízo no comércio e na indústria. Esses eventos afetam hospitais e a segurança pública. Então, ó, aqui no primeiro parágrafo de desenvolvimento, ele colocou tudo que de positivo, tudo que foi feito, de tudo que se espera que a administração pública faça. No segundo parágrafo de desenvolvimento, ele coloca todo o contraponto de que não adianta esse investimento em massa se não houver manutenção, porque a falta de manutenção acarreta em mais prejuízos do que o investimento em massa na produção dessa energia, ok? Dando sequência aqui agora. Parágrafo final, parágrafo de conclusão, a partir aqui, ó, da nossa linha 21.
2. O que é importante a gente ter em mente aqui no parágrafo de conclusão? Não é hora de acrescentar novas ideias, de fazer citações descontextualizadas, tá? Agora é hora de reforçar a tese e propor solução. Como que a gente propõe solução? Através da proposta de intervenção, ok? Então vamos lá. Desse modo, e aqui ele traz um outro conectivo, ligando ao que foi exposto no terceiro parágrafo, tá? Qual era o terceiro parágrafo? Da falta de manutenção que acarretou em apagão, trazendo prejuízo para a população, para a indústria, para entidades e hospitais, tá? Então, vamos lá. Desse modo, geração e investimento, transmissão, manutenção, seguras de energia devem caminhar juntas. Não basta consolidar capacidade instalada e explorar novas fontes energéticas, que ele citou lá no segundo parágrafo. É preciso elevar a segurança do sistema com manutenção constante, fiscalização, treinamento de pessoal especializado e maior proteção contra instabilidade atmosférica. E aqui ele reforça tudo aquilo, nesse período aqui, ó, ele reforça tudo que ele falou aqui novamente no terceiro parágrafo. Sem esse cuidado completo, a sociedade pode ter prejuízos e ficar vulnerável. Viram, pessoal, como as ideias ali, elas vão se casando, vão se conectando e todos aqueles critérios de domínio da língua, de compreensão do tema, coesão, coerência e da proposta de intervenção, ela se casa, deixando um texto harmônico, um texto bonito, gostoso de ser lido, tá? O que eu preciso ficar atento durante a minha redação? Eu não posso, sob hipótese alguma, pessoal, ultrapassar a margem aqui, ó. Não posso escrever depois da margem e nem começar o texto antes. Eu preciso respeitar as linhas. Eu preciso respeitar a linha final, a linha aqui, ó, de início, tá? Não posso escrever acima, não posso escrever abaixo, só no espaço delimitado, tá? A banca, quando a nossa redação chega para ser corrigida, ela é corrigida por equipamento, e esse equipamento ele já vai selecionando as redações que estão compatíveis para a redação e as que não estão, tá? Então, a primeira coisa que vai ser analisada é a estrutura do texto, tá? Então, percebam aqui que eu deixei para vocês uma setinha para indicar onde é que vocês precisam começar o parágrafo de vocês, para que respeite a estrutura do texto, tá? Nossa, professora, eu tenho muita dificuldade com paragrafação, com estrutura do texto. Todo mundo tem uma caneta preta, que é, por sinal, a que vocês vão ter que usar no dia da prova, né? Caneta preta. E ela tem a tampa. E a tampa tem, ó, esse cabinho aqui. Não tem? Então, tenho dificuldade com paragrafação, o que eu vou fazer? Colocar a tampa. Na margem inicial aqui, onde tem um número, tá? Aqui, ó, onde tem um número, vou colocar o cabinho aqui. E esse espaço aqui, ó, do cabinho da minha caneta, da tampa da minha caneta, é o recuo que eu vou ter que deixar. É esse espaço aqui, ó, que eu vou ter que deixar para iniciar o meu parágrafo, tá? Nossa, professora, minha caneta não tem tampa. E agora? O que eu faço? O dedinho. Igual a gente aprendeu lá nos anos iniciais, quando a professora do ensino infantil começou a ensinar a gente a escrever texto, tá? Coloca o dedinho e começa a escrever a partir dos 2 dedinhos.
tá? Paragrafação, estrutura de texto, tá? Por que eu preciso manter essa estrutura de texto? Porque eu posso ser desclassificado por conta dela, tá bom? Um item inegociável que está no edital: legibilidade, ou seja, sua caligrafia. Quem for corrigir precisa entender o que você está escrevendo. Então, se você tem uma letra de médico, tem um garrancho que você chama de letra, comece a treinar caligrafia, tá? Por quê? Se a sua redação for desclassificada devido a falta de legibilidade, não cabe recurso, porque está no edital que precisa estar legível, tá? Então, letra legível. Quem ler precisa entender aquilo que você está escrevendo, ok? E manter o mesmo padrão de letra do início ao fim do texto. Então, quem tem letra muito pequena tem o costume de tentar aumentar um pouquinho a letra, ou quem tem a letra muito grande começa a escrever, aí vai diminuindo o padrão de letra, tá? Isso acarreta em perca de ponto, de pontuação, tá? Então é importante manter o mesmo padrão de letra do início ao fim do texto. Como eu faço isso? Treinando escrita, tá? Tudo isso eu faço treinando escrita. Letra de forma. Professor, escrevo de letra de forma. Tem problema? Não. O que eu não posso escrever é a minha redação em inglês, em árabe, em russo, tá? Eu tenho que escrever a redação na língua portuguesa, de acordo com a norma padrão, independente do tipo de letra que você use, desde que esteja legível, tá? Uma coisa que precisamos tomar cuidado para quem faz o uso da letra de forma, tá? Substantivos próprios e a primeira letra da frase, a letra, né, ela precisa estar em destaque, ela tem que estar maior do que as demais, tá? Então, quando eu for, né, desculpem o garrancho, quando eu for escrever a letra maiúscula na letra de forma, ela tem que estar em maior, ela tem que estar em evidência, tá? Para respeitar o padrão e estrutura do texto, ok? E o último ponto que eu preciso tomar cuidado: texto fraco ou forte demais. O que isso significa? Quando a nossa redação vai passar pelo primeiro critério ali, que é o do escaneamento, a máquina ela precisa reconhecer a tinta da sua caneta. Então, se eu tenho lá uma caneta que está falhando, apresentando falha, ou eu escrevo muito leve, de forma muito leve, a máquina pode ser que não reconheça o que foi escrito. E aí, automaticamente, você está desclassificado, tá? Então, ter uma caneta boa, ter mais de uma caneta e testar essa caneta antes de levar para a prova é fundamental, tá? Ai, mas e a questão do texto forte demais? Prova, ansiosos, escrever forte demais, provocar rasura no verso da folha, ou até mesmo perfurar a folha de tão forte que se escreve, tá? Isso também pode fazer com que você seja desclassificado, com que a sua redação não seja nem lida, ok? Aqui agora eu trouxe para vocês uma redação da banca VUNESP, da nossa banca, do concurso de 2019 para PM, soldado da Polícia Militar, ok? Nós não vamos fazer o texto na íntegra, nós só vamos entender aqui como que a banca trabalha, ok? Então vejamos, nós temos aqui 3 textos base, tá? Que ele traz para fundamentar o nosso tema, ok? O nosso tema. Professora, durante a minha redação eu posso citar os textos de apoio? Não. Posso citar de alguma maneira a fonte ali do texto? Não. Não posso? Não. E parafrasear os textos de apoio? Também não.
A banca entende que você não tem argumentação, tá? Então, é imprescindível que vocês não utilizem citações, paráfrases que venham dos textos de apoio, dos textos base, tá? Não utilizem, ok? Ela trouxe aqui um enunciado bem simples, bem curtinho, tá? Então, ó, com base nas informações dos textos e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo de acordo com a norma padrão da língua portuguesa sobre o tema: a popularização da internet ameaça o poder de influência da televisão? Olha só que curioso. Essa temática ele traz como forma de pergunta, tá? Então, se ele traz a temática em forma de pergunta, isso significa que ao longo do seu texto você deve ir respondendo a essa temática, tá? A sua argumentação aqui vai ser para você responder a essa temática. E vejam que a banca traz uma questão geral, ampla, para ser sistematizada dentro de a televisão. Então, a internet, algo amplo, para ser contextualizado, para ser colocado em contraponto com a influência da televisão, tá? Então, é o padrão que a gente pode esperar da banca aí, tá? Um tema geral, problema social, abrangente, para ser dissertado, para ser argumentado dentro de um ponto específico, ok? E aqui eu trouxe 5 temas para vocês, temas atuais, temas gerais, sociais, como a banca gosta, tá? Para vocês treinarem e que podem cair no concurso, tá? Então, aqui dentro de cada um desses temas, nós temos o porquê é provável cair essa temática, qual é a tese sugerida, ou seja, qual é o ponto de vista que você deve defender aí dentro do texto, pontos relevantes para se desenvolver na sua argumentação e o tema, tá? Então, aí, por exemplo, no primeiro tema, o impacto da digitalização e da inteligência artificial no poder judiciário. Nós estamos em constante evolução tecnológica e como isso impacta dentro do Poder Judiciário, ok? Tema 2, o acesso à justiça e a morosidade processual. A celeridade versus a qualidade dos processos. Tema 3, a violência doméstica e proteção às vítimas. A questão do feminicídio e as políticas de proteção. Tema 4, a proteção de dados, o segredo de justiça e a transparência do processo eletrônico. A lei, né, do LGPD no judiciário. E o 5º tema, a desinformação, confiança nas instituições e o papel do judiciário na defesa da democracia, tá? Um outro tema muito relevante que deve ser levado em consideração para o nosso concurso é a questão da adultização. É um tema relevante, social, tem implicações jurídicas sérias e que está muito em pauta nos últimos meses, tá? Então, a questão da adultização aí também um tema muito pertinente e que pode sim cair na redação de vocês, ok? Então, pessoal, é isso. Espero ter ajudado, contribuído e enriquecido aí os conhecimentos de vocês sobre a temática, sobre o texto dissertativo argumentativo e desejo a todos uma boa prova. Muito obrigada!